Bem-vindo ao programa Clube Mulheres de Negócios de Portugal. Eu sou a Sônia Crisóstomo, embaixadora de Cascais, e hoje eu tenho a honra de conversar com a Juliana Caram. A Juliana é especialista em neurocomunicação, palestrante, consultora e mentora, apresentadora de programas de televisão, rádio, podcasts e TVs corporativas, mestre de cerimônia e mediadoras para eventos corporativos, premiações e convenções, repórter correspondente para a agência de notícias internacionais Vega Media, WBR, Stars Communication para a CNN de Nova York, Business Week TV, Business Week Magazine, LL Expansion em África e Europa, locutora, narradora de documentários de televisão para National Geographic, Discovery Channel, TV France 24 horas, spots, vídeos institucionais, educacionais e de treinamentos em português, inglês e espanhol. Então vocês entenderam a minha grande responsabilidade de conversar com essa mulher maravilhosa, Juliana Caram. Bem-vinda, Ju. Nossa, muito obrigada, Sônia. Que introdução também de responsabilidade de peso estar aqui falando para as mulheres do Clube de Negócios de Lisboa e em toda a região de Portugal. E, inclusive, fiquei sabendo que também de todas as mulheres que falam a língua portuguesa. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha experiência. Então, Sônia, contando rapidamente, eu trabalho com comunicação, então, puxa vida, deixa eu fazer minhas contas, há 30 anos, eu estou com 48, comecei com 18 na comunicação de um grande banco. E aquilo foi algo muito interessante, porque a gente criou a primeira TV corporativa que aconteceu no Brasil, que era a chamada TV Bamerindos, era um grande banco brasileiro, e de uma forma muito inovadora, criou esta TV para conversar com os colaboradores, eram colaboradores no Brasil inteiro. Então a gente criou uma mídia que aproximava muito as pessoas, os colaboradores. E isso foi algo que eu aprendi demais, principalmente dentro das empresas, no mundo corporativo, que existe um gap tremendo, né? Infelizmente as pessoas não conseguem se comunicar como deveriam, e muitos dos problemas que a gente vê dentro das empresas é a falta de comunicação, uma comunicação equivocada. Então, ali atrás, lá nos meus 18 anos, ainda muito jovem, começando a vida, começando a carreira, eu me dei conta dessa importância. Opa, aqui eu tenho que ficar atenta, porque aqui está a chave do sucesso de muitas empresas e de muitos colaboradores e de uma carreira próspera, por assim dizer. E dali fui desenvolvendo, acabei fazendo a minha trajetória em televisão, em rádio, nas mídias, mas esse aprendizado nunca saiu de mim. Então eu carrego até hoje este olhar e essa importância que a comunicação tem em todos os trajetos da nossa vida. Então desde de mocinha, digamos assim, Sônia. Essa era exatamente a minha pergunta, Juliana. Quando que você se descobriu como comunicadora? E como foi esse start para entender a importância da comunicação? Porque eu ouvi uma frase muito interessante que comunicação não é o que eu falo, mas é o que você entende. Então tem um gap aí entre o que eu falo e o que você entende, mas devido à minha forma de comunicar com você, quando foi esse start, assim, sobre o potencial maravilhoso que é a comunicação para as relações humanas? Olha, eu acho que foi muito natural, sabe, Sônia? Eu não consigo te dizer assim o dia ou o momento certo, mas eu já me via de pequena apresentando o jornal de brincadeira. Eu colocava as bonecas, sentava numa bancada e já me via apresentando. Então tinha a questão da voz. A minha mãe, ela trabalhou durante muitos anos com deficientes auditivos. Então ela desenvolveu um método chamado verbotonal, onde você tem que trabalhar bem a articulação da boca para que as pessoas com deficiência pudessem entender a fala. Inclusive, vários alunos dela puderam falar. Então, eles falam com uma certa dificuldade, mas eles conseguem emitir os sons. E a minha mãe treinava isso comigo.
Então, o fato de eu ser locutora, de eu ter essa predisposição para oratória, veio da minha mãe, porque ela treinava essa articulação em mim pequenininha. Acho que até para ver se daria certo com os aluninhos. Então, aquilo era muito natural. Eu sempre gostava de ler os textos em voz alta, me sentia útil quando eu ajudava na comunicação, até mesmo dentro da sala de aula, entre colegas e professores. Sempre me vi mediando essas situações. Então, foi um caminho natural até a própria faculdade, quando eu escolhi trabalhar com comunicação, e daí para frente as portas se abriram, e logo na sequência entrei já neste grande banco e trabalhando nessa área. Mas daí foi uma trajetória bastante intensa. Eu trabalhei muito, nessas agências de notícias, como você mencionou, mas agora, de uns 3 anos para cá, eu me vi na condição de parar um pouquinho a minha trajetória e começar a estudar, me aprofundar nos estudos, porque eu descobri a neurociência aplicada à comunicação. E daí veio esse clique, eu falei assim, puxa vida, eu posso ajudar muita gente nesse processo de comunicação, ajudando a gente entender esse mecanismo que passa pelo nosso cérebro, tanto na hora que a gente emite, quanto na hora quanto a gente está recebendo essa informação. Se a gente sabe como que o nosso cérebro responde a certos estímulos, a certas mensagens, a gente pode adequar a nossa mensagem para que ela chegue de maneira correta, a maneira que a gente gostaria que chegasse ao nosso interlocutor. E esse mecanismo parece muito complicado, mas na verdade ele é simples. A gente só tem que saber equilibrar a razão, a emoção e o nosso instinto. Que tudo está dentro de nós e está dentro do nosso pensamento, e claro, a comunicação é a forma como a gente coloca para fora, a gente exprime essas nossas sensações, esses nossos pensamentos. Então, esse despertar agora para essa nova seara de conhecimento, ajudado pela ciência, pela neurociência, me despertou e eu falei, puxa vida, esse é um caminho sem volta. Tanto que a gente só conhece uma pontinha do iceberg desse universo maravilhoso que é a mente. Exato. Então eu estou agora, mergulhei de cabeça nesse universo, pretendo estudar muito, estou finalizando um mestrado na Espanha, vizinho, exato, finalizo este ano, mas a tendência é que continue a estudar cada vez mais, tentando me aprimorar e conhecer essa nova seara do conhecimento. Eu acho, Ju, dentro desses 3 pilares que você falou da comunicação, que é a intuição, nós mulheres saímos na frente, né? Porque a mulher já veio com a intuição no coração, já nascemos com isso, né? Então eu acho que a gente sai um pouquinho na frente nessa questão da comunicação. Não de falar, mas de se comunicar. E são 2 coisas diferentes, né? Sem dúvida. A gente sente e a gente dá ouvidos a esse nosso sentimento. Então isso nos ajuda assim, de uma forma tremenda. O homem, ele é muito racional, então ele vai se comunicar bem a partir do momento que tenha os dados corretos, a partir do momento que ele tenha um discurso lógico, porque daí vai entrar de uma maneira mais assertiva na mente masculina. A gente entende os meandros que estão por trás dessa comunicação, a gente entende e percebe melhor também a comunicação não verbal, os microgestos, se uma pessoa está ou não está prestando atenção, se está gostando da sua mensagem, enfim, você com pequenos gestos, você já consegue perceber e readequar e tentar continuar com aquela conexão para que ela não se quebre. Então a gente tem essa sensibilidade mais aguçada e é uma coisa natural, é algo que a gente realmente, como você falou, as mulheres, elas já vêm, a gente já exercita isso, até mesmo desde pequenas, nas nossas brincadeiras, acredito que seja algo que a gente preste mais atenção. E eu costumo dizer que a comunicação, aquela que é efetiva, aquela que realmente que funciona, é a comunicação que a gente usa a nossa verdade. Então, eu posso fazer o melhor discurso, eu posso preparar, sabe, um roteiro maravilhoso, eu posso ter uma luz, um cenário, mas se aquilo não estiver falando a minha verdade aqui dentro, algo vai estar faltando na mente do interlocutor. Ele vai falar assim, tá, bacana, gostei do cenário,
mas não vai o rapport não acontece, né? Não acontece. A gente precisa dessa verdade para se comunicar. E isso é algo que a gente exercita, né? Com o tempo a gente vai exercitando. E quanto menos amarras a gente tiver, mais fluida sai essa comunicação verdadeira. Inclusive aí a gente também entra em outras searas, que é a comunicação não violenta, que é aquela que é mais empática, que pensa no outro, sempre coloca o outro em primeiro lugar e depois quem está comunicando. Então tem vários caminhos para a gente chegar nessa comunicação real, verdadeira, que é essa que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa sociedade. É interessante, eu tenho ouvido muitas empresas, eu tenho lido sobre muitas empresas onde estão revendo os seus pilares e os seus valores e colocando a comunicação não violenta como um pilar forte. Fala um pouquinho mais para a gente exatamente sobre o que versa a comunicação não violenta dentro das organizações. Exatamente. Então, a ideia, se a gente fosse analisar os primeiros passos, os mais significativos, o primeiro deles, da comunicação não violenta, seria ter uma escuta ativa. Então, a gente realmente saber ouvir o nosso próximo. E uma escuta empática. Então, tentar entender o que o outro está passando, quais são as necessidades reais que esse outro tem. Quando a gente coloca isso num ambiente empresarial, num ambiente corporativo, é exatamente o papel de entender o momento daquela área específica, quais são os problemas pelos quais ela está passando e de que forma o que eu tenho a comunicar pode somar nesta resolução de problemas. Então tem muito também de mediação, de uma certa forma. Então de você só colocar o problema ou só colocar a informação e deixar a outra pessoa digerir, você realmente media todo um sistema complexo de entendimento, pede feedbacks naquele momento, que isso é algo muito interessante também, a questão do feedback. A gente não tem na nossa cultura essa prática. Algumas pessoas acabam vendo de maneira até pejorativa. Puxa vida, será que eu vou dar alguma resposta? Será que eu vou falar que não foi da maneira correta, que a pessoa se comunicou? Mas o feedback é super importante e é um termômetro para a gente saber se a gente está conseguindo chegar ao nosso interlocutor. Então essa é uma prática também da comunicação não violenta, pedir e dar feedbacks. Inclusive, quando for algum tipo de comunicação mais a longo prazo ou mais complexa, você cortar essa comunicação em alguns trechos e, ao mesmo tempo, perguntar: até aqui tudo bem? Faz sentido para você? Você traz a pessoa de volta, não é? Exato. Estamos no mesmo passo? Porque o que acontece? De repente você tem uma série de itens ou uma série de situações onde você está passando para aquela pessoa, para aquele departamento, e quando você vê, às vezes a pessoa não conseguiu entender os primeiros passos, e talvez você não tenha dado chance para que a pessoa perguntasse, para que a pessoa se reorganizasse mentalmente para acompanhar o seu raciocínio. Então, a partir do momento que você dá essa oportunidade à pessoa, para que a pessoa realmente exerça esse papel de dar este feedback, a gente já está exercendo a comunicação não violenta. Então, são pequenos, não é nada muito complicado, não é nada muito complexo, mas são pequenas ações que a gente imprime no nosso dia a dia, pensando muito mais no outro, nos outros, do que na gente. Tá? Então esse seria o principal preceito. Tem um livro maravilhoso que é do Papa, chama Marshall, ele chama Comunicação Não Violenta. Esse é um livro de cabeceira que eu recomendo a todos, não só para a seara profissional, mas também na seara pessoal, para que a gente possa imprimir esta gentileza, essa empatia para com o outro, em alguns momentos onde a gente simplesmente acaba ligando o piloto automático. Porque é interessante a questão da comunicação, que nós acabamos vendo muito de uma forma empresarial, profissional, mas a nossa comunicação familiar também tem um valor enorme na formação dos filhos, na manutenção da família. A comunicação no nosso microcosmo é muito importante também, não é, Ju?
Sem dúvida. E é onde a gente acaba passando, ainda mais nesses últimos meses, é onde a gente acaba passando a maior parte do nosso tempo. Então a gente se prepara, a gente organiza, a gente tem esse cuidado com os nossos interlocutores no ambiente de trabalho, no nosso ambiente social. Por que não ter este cuidado e esse carinho também com quem convive com a gente? Até porque as relações ficam muito mais leves. A gente está vivendo momentos tensos, onde a gente tem que conviver com uma proximidade ainda maior. Então, tudo que a gente puder minimizar em questão de atrito ou em questão de desentendimentos, porque às vezes é isso, é você falar de uma maneira, você fala A, a pessoa entende B, jamais você vai chegar a um resultado em comum. Então, ter certeza que a pessoa... Você entendeu? De que forma que eu posso te explicar melhor essa minha linha de raciocínio? Abrir para a pessoa. Às vezes é só isso. Pronto, você já minimiza um possível desgaste da relação, do relacionamento, com apenas com uma frase. Então, este cuidado é muito importante. Você desarma a pessoa, caso ela esteja armada, né? Com uma forma inteligente. Exato. Me ajuda a te ajudar, me ajuda para que todos nós, possamos nos comunicar de uma forma efetiva. Eu tenho curiosidade, Juliana, porque você falou para mim que você implementou esse sistema de comunicação no banco. Mas teve um momento que você falou, não, eu quero seguir carreira solo. Foi. Exatamente. Eu tinha esse desejo de morar em outros países, conhecer outras culturas. Aí surgiram oportunidades. Eu cheguei a trabalhar na Espanha, eu ganhei uma bolsa para trabalhar na área de audiovisual em Madrid. E acabou, aí foi a abertura para o mundo. A partir daí eu trabalhei nessas agências de notícias que me levaram aí para esses países, Croácia, Europa, alguns países que eu passei, e também na África, tive em São Tomé e Príncipe e em Gana também. Então abriu esse horizonte que era justamente o que eu queria. E a partir disso, eu fui trabalhando de uma forma autônoma. Isso me deu uma liberdade tremenda. Claro, né, com todos as situações difíceis que a gente sabe que tem que enfrentar quando você é um autônomo, mas eu acredito que ainda essa liberdade e essa possibilidade de realmente conquistar coisas novas e conhecer culturas, conhecer outras formas de pensar, tudo isso, se colocado na balança, minimizou o medo de efetivamente não ter uma renda específica. E claro, a gente tem que ter um planejamento financeiro. Então, a partir do momento que você trabalha de forma autônoma, imagino que muitas mulheres que estão me ouvindo sabem como é que é isso, a gente não tem essa garantia. Então, se a gente tem um mínimo de planejamento financeiro, você consegue também passar por momentos de turbulência de uma forma um pouco mais tranquila, que é o que a gente está fazendo agora, exatamente neste momento. Como eu trabalho bastante com eventos, e neste momento os eventos eles estão paralisados, acabei fazendo muitas lives, mas até a questão da live para as empresas, ela também teve um processo, um começo, meio, e agora a gente sente que ela está em declínio. Em declínio, Então, as empresas estão pensando de que forma vão se comunicar agora com os seus colaboradores, enfim. A gente está aí nesse segundo momento. Porque existia um momento que tinha 20 pessoas fazendo live e você, às vezes, queria estar em pelo menos 5 delas participando e você não conseguia escolher, porque no Brasil a gente tem aquele horáriozinho que todas as lives começam naquele momento, né? Então, a partir das 7 da noite a gente começa, uma atrás da outra. Você consegue enxergar depois dessa pandemia, quando a gente tiver num novo normal, você consegue visualizar uma forma de comunicação entre as pessoas? Porque, por exemplo, nós estamos conversando aqui hoje, você está no Brasil, eu estou aqui em Portugal. Claro que a gente tem uma comunicação fluida e tudo, mas nós não estamos no olho no olho. A minha linguagem corporal você não capta em todos os detalhes, eu não capto as suas.
Você acha que vai existir ainda algum fator para readequar essa comunicação para que ela se torne completamente fluida, ou esse é o caminho? Você acha que daqui para frente é o virtualzão mesmo? Eu acho que a gente vai viver de uma forma híbrida, porque a gente precisa, somos seres humanos, nós precisamos deste contato. A gente precisa, em alguns momentos, do olho no olho. Só que, claro, antigamente a gente saía de uma cidade a outra para fazer uma reunião. Não faz sentido em termos de sustentabilidade, de emissão de carbono, de recursos financeiros, não faz sentido. Então, claro que a gente vai acabar adotando esse tipo de reunião, esse tipo de interação online de uma forma muito ampla, mas em alguns momentos específicos nós vamos precisar do olho no olho. Eu acho que questão de eventos, por exemplo, a gente vai ter eventos mais limitados, então inclusive de uma forma até que eu acho muito interessante, a gente acabou estudando para quando tiver uma possível reabertura, você ter uma exclusividade para quem está no presencial e transmitido para uma comunidade online. Então, vai existir esses graus de interação. Então, você estar perto de um palestrante, poder fazer as perguntas diretamente a este palestrante, isso vai acontecer, só que vai ser mais exclusivo, mais restrito. Eu também acredito que eles tendem a diminuir um pouco exatamente para essa forma híbrida. Eu também concordo com você que vai ser por aí. Eu vejo que você vem de um núcleo familiar forte, e que sua mãe é uma grande referência para você. Eu vejo que você tem um carinho muito grande com ela. Como que está sendo essa comunicação entre as 3 gerações? Porque você também tem uma filha, são 3 mulheres de gerações diferentes se comunicando agora. Como que está isso? É interessante, porque a gente se adapta, nós somos seres adaptáveis, e aquilo que a gente achava que, meu Deus, como que a gente vai gerir essa distância? A gente está aí há um ano, acabamos conversando aqui um pouquinho antes de entrar, completamos hoje aqui no Brasil 1 ano de distanciamento, e a minha mãe é grupo de risco, então a gente não se vê com a frequência que eu gostaria. Então no início até elas faziam chamadas de vídeo, a minha filha e a minha mãe, então assim, elas descobriram mais este canal de comunicação entre elas, trocavam receitas, e claro, como toda novidade, acabou sendo mais espaçado, mas ainda assim existe essa comunicação por fotos, por videozinhos que uma manda para outra, é super bonito. Agora dá um pouquinho de dó, porque quando a minha mãe vê ela, assim, em poucas vezes que eu acabei levando ao ar livre, para que ela se visse assim, mas meu Deus, como tá grande. Então assim, você privar de acompanhar o dia a dia, assim, isso é muito, muito triste, mas é um cuidado que a gente tem que ter. Sabemos que é por um período, pode ser mais 3, 4, 5, 6 meses, mas uma hora acaba, uma hora a gente aterriza e a gente consegue voltar esses relacionamentos que são tão importantes para nós. Exato. Olha, Ju, foi um grande prazer. O nosso tempinho está acabando. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Aprendi muito com você. Aprendi muito sobre comunicação. Eu acho que nós mulheres, como você falou, nós temos uma certa intuição, sim, de nos comunicarmos de uma forma um pouco mais não violenta e mais delicada, se bem que às vezes isso é confundido, essa delicadeza com fragilidade, e as duas coisas não são sinônimos, né? Quando a gente fala de comunicação. Quero te agradecer, foi um momento incrível, espero que nós tenhamos outras oportunidades. O Clube Mulheres de Negócios está de portas abertas para sua participação, para nos visitar virtualmente, participar conosco de nossos eventos. Muito obrigada, Ju. Nossa, eu quem agradeço, uma honra ter participado dessa conversa contigo. Estou à disposição, meus contatos também nas redes sociais é muito fácil, @JulianaCaram, com M ao final. Então estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar um pouquinho sobre comunicação, de que forma colocar todo esse nosso papo na prática, eu estou disponível e sem dúvida quero um dia visitá-las pessoalmente e virtualmente, quem sabe participar de uma reunião. Estou à disposição. Muito obrigada, Sônia, pelo convite. Muito obrigada, Juliana. Até a próxima e que venham outras sim, porque é uma delícia conversar com você.
Obrigada, tchau.